Hoje é dia de boas novas e não nos calaremos, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir comigo. Peço a atenção de todos. Momento mais oportuno de estar pregando a palavra do Senhor. Deus tem falado ao nosso meio, amém? Primeira carta aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo, igreja aos Coríntios. Quero que você redobre a sua atenção. Deus tem que falar para nós nessa noite. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 1. Preste muita atenção que vai ser ministrado nessa noite. Se você puder trazer algo para anotar, caneta, caderno, porque existem coisas que são bem complexas para o nosso entendimento, e Deus tem falado ao nosso meio, usando seus vasos, seus profetas. Eu tenho visto o agir de Deus em nosso meio, amém, igreja? Quem encontrou diz amém? Amém. Todos estão dentro do templo? Preste muita atenção, redobre a sua atenção aqui. 1 Coríntios 14, verso 1. Amém? Vamos acompanhar a palavra do Senhor. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós falem línguas estranhas, mas muito mais do que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua estranha, a não ser também o que interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu ter convosco falando língua estranha, que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas, que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se converterá o que se fala, o que se toca com uma flauta, ou com uma cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Versículo de número 12. Assim também vós desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Olha o 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Põe a mão sobre a sua palavra, feche seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, eterno Pai, Espírito Santo, fica conosco por mais um momento. Estamos aqui, Pai, para pregar a Tua palavra. Que não venha ser o que venha ministrar a Tua palavra, e sim o Teu Espírito Santo que habita em mim. Senhor, fale conosco por intermédio da Tua palavra. Que a Tua palavra venha ser o canal para que o homem ímpio, ou homem falho, ou homem pecador, entenda os planos que o Senhor tem sobre a vida dele. E que ele venha entender que o Senhor é o único caminho, a única verdade e a vida. E que ele venha se converter nos seus maus caminhos e venha gerar frutos dignos de arrependimento. Assim oro, assim o exalto.
E um deles, nós percebemos que em meio à internet, ou em meio a várias comunicações, meios de comunicações, o diabo ele tem usado um dom para fazer chacota com o povo de Deus. O diabo tem colocado esse dom para que nós não mais procurar esse dom, para que nós não mais busquemos esse dom. E um dos dons que o inimigo tem afetado ao meio religioso, ao meio em que acredita no movimento do Espírito Santo, em que acredita no movimento da presença do Espírito Santo em nosso meio, que o movimento que aconteceu em Atos acontecerá até os dias de hoje, que é o Espírito Santo de Deus. O diabo ele tem rodeado em nosso meio, rodeado as igrejas e tentado destruir os planos de Deus. Preste muita atenção aqui. Quando eu era mais jovem, eu ansiava muito por esse dom. Eu buscava esse dom, como o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Se você quer esse dom, ore para que ele se manifeste em você. Ore para que ele chegue até você. E quando você estiver pronto, o Espírito Santo de Deus vai conceder aquilo que você pede. Mas se você estiver pronto, mas se você desejar isso em seu coração, se você busque ou procure algum dom, deseje isso em seu coração. E desde a minha mocidade, eu estava lembrando aqui, meditando na palavra, eu lembrei muito da minha avó. Pouco falo dela aqui, diaconisa Benedita, saudosa diaconisa Benedita, que foi uma das fundadoras da Igreja Batista Última Hora. Essa nossa congregação aqui começou ali na garagem da sua casa, começou ali seu ministério. Eu lembro que desde pequena ela me levava no culto, e hoje o culto está muito tranquilo, está muito light. E ela me levava desde pequeno e falava assim: ó, você pode ir uma vez no banheiro, escolhe a hora que você quer, mas que você não vai no momento da palavra. Eu perguntei para ela na época, eu falei assim: por que, vovó, eu não posso ir no momento da palavra? E ela, muito séria, olhou para mim e falou assim: no momento da palavra é a hora que Deus fala com os homens. Pastor, mas isso fez de você alguém diferente? Eu caí várias vezes, caí, levantei. Só que todas as vezes que eu chegava na igreja, às vezes perturbado, cheio de coisa lá fora, de problemas, dificuldade, no momento da palavra eu lembrava das palavras dela, e no momento da palavra eu prestava atenção. Sabe o que isso me fez recordar aqui? Você que é pai, você que é mãe, você que tem um filho pequeno, a metade do que ele será na frente, a maior influência que ele vai ter vai ser sua. Os nossos filhos são reflexos dos nossos pais. Você que tem um filho, você que tem uma filha, ensine o menino o caminho que ele deve andar. Quem tem que ensinar? Quem tem que ensinar? Ensine o seu filho a amar a Deus. Ensine o seu filho a respeitar as coisas de Deus. Ensine o seu filho a amar a palavra do Senhor. Ensine o seu filho a respeitar e ter temor do Senhor. Porque no meio da nossa geração ninguém está tendo temor de Deus. Ninguém está respeitando o momento da palavra. Ninguém está respeitando momento nenhum. Estão fazendo chacota com aquilo que é pregação, com aquilo que é profecia, com aquilo que é meio estranho. O diabo ele tem impedido o povo de chegar até Deus, porque a palavra ela liberta. O louvor é muito bom, não tem nada contra o louvor. Quem sou eu? O louvor ele tem duas camadas que ele rompe. Primeira camada, o corpo. Você pode colocar uma criança ali de 3, 4 anos, coloca uma música de batidão que tem som, que tem bateria. Se ela não bate o pé, ela não sabe ler, não sabe escrever, não sabe nada, mas o corpo dela reage ao movimento do som. É verdade, não é? Porque a música, o som, rompe a primeira barreira que é o corpo. A segunda barreira já é um pouco mais difícil de chegar, mas a música, o louvor, ela consegue atravessar. A segunda barreira é a barreira do coração. Todas
E alma, o ser humano ele é corpo, alma e ele é corpo, alma e. Então a segunda barreira que o som rompe é a alma. A alma, já falei aqui, pensamento, emoções, tomada de decisão. A alma ensina para nós que isso aqui é algo físico. Ela dá o discernimento de que é algo físico e do que é algo espiritual. Então a segunda barreira, ela rompe a alma, o coração. Mas Jesus não vai dizer o louvor liberta, vai dizer? Ele vai dizer o louvor salva, vai dizer? Mas Jesus vai dizer que a palavra liberta. Já viu que há um meio em nosso meio? Vamos colocar, vou dar um exemplo aqui das crianças. No momento da palavra sono, você vê menino dormindo, um lado, do outro, porque há um plano espiritual aí. Ouvir a palavra é difícil. Ouvir a palavra não é para qualquer pessoa, é só para aqueles que almejam querer mais de Deus. Eu sei que o momento da palavra é difícil. Eu sei que quando você lê a Bíblia é difícil, dá sono, dá cansaço, dá. Não dá, igreja. Não é difícil romper a barreira do corpo, da alma, quando você lê a Bíblia? Por quê, pastor? Porque a nossa carne tem um pecado. E no momento da palavra, você que é jovem, você que é pai, você que é mãe, ensina o seu filho. No momento da palavra, preste atenção. No momento da palavra, na minha época não tinha nem celular. Se tivesse, acho que vou deixar eu levar. Você acha que eu vou deixar eu levar? Naquele tempo? No momento da palavra, você tem que prestar atenção. E se você não prestar atenção, lá em casa a gente conversa. E a conversa sabe quem que era? É eu e o Cinto. Essa que ela falava. Hoje, se a mãe e o pai não for inteligente, o filho anda. No pai e mãe. A geração que nós estamos vivendo. Ensina o seu filho a ter zelo com as coisas de Deus. Se você fazer alguma coisa aí na cadeira, você está fazendo aí para Deus. Se você fazer alguma coisa aí de colocar um chicletezinho debaixo da cadeira, você está fazendo é para Deus. E Deus está olhando tudo aí. O pastor às vezes não está vendo, mas Deus está vendo. É assim que ele ensinava. E você acha que algum menino fazia isso? Você acha que algum menino era doido de fazer isso? Não. Porque nós éramos aprendidos a zelar daquilo que era de Deus. Isso trouxe para nós um crescimento espiritual. Pastor, todo mundo ficou crente? Não. Todo mundo ficou salvo? Não sei. Todo mundo é liberto? Também não sei. Porque libertação é gradativa, né? Todo dia. Tem dia que a gente está liberto, tem dia que a gente está perturbado. Tem dia que a gente está santo, tem dia que a gente está odiado. Tem dia que a gente está glorificando, tem dia que a gente está reclamando. É assim ou não é que eu estou falando? É todo dia que você está santo, glorificando, exaltando, Deus é tudo, Deus é maior. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito sério. Paulo gasta um capítulo inteiro da Bíblia, de capítulo 14, se você ler ele todo. Paulo vai falar sobre duas coisas: profecia e língua estranha. Capítulo de número 12, Paulo vai falar acerca dos dons espirituais. Capítulo 11, Paulo vai falar como você tem que cultuar a Deus, como você tem que se comportar no culto. Capítulo de número 12, Paulo fala sobre os dons espirituais. Capítulo de número 13, Paulo vai falar sobre o amor. Capítulo de número 14, Paulo vai falar sobre profecia e língua estranha. Não é um pouco estranho Paulo gastar o capítulo inteiro para falar sobre língua estranha? Alguém nunca pensou por que Paulo gasta o capítulo inteiro para falar acerca disso? Você não vai ver Paulo falando sobre nenhum dom espiritual, um capítulo inteiro explicando sobre esse dom. Aqui eu estou apenas fazendo uma introdução. A gente vive em um mundo físico, sim ou não? O que é mundo físico, pastor? Eu não estou entendendo o que o senhor está falando. Mundo físico é um mundo material, um mundo físico que você consegue tocar, que você consegue ver, que você consegue enxergar. Mas há dois mundos, há dois reinos que são invisíveis. Qual é esse reino? O reino da luz, que é o reino de Deus, e o reino das trevas, que é o reino de Satanás. Esses dois mundos são invisíveis, mas existe um mundo
Ele quer, vamos colocar em dados aqui, de 1 milhão é um. De 1 milhão é um. Imagina, você já encontrou com o reino das trevas? Você já viu alguns exemplos do reino das trevas? Vai no centro de Candomblé para você ver. Encosta você com fogo, não queima. Você não sente dor. É, meu irmão, parece mágica os negócios que acontecem lá. A Bíblia vai dizer, Deus vai dizer que o reino das trevas é mais prudente que o reino da luz. Sabe o que isso significa? O reino das trevas são mais fervorosos, são mais organizados, são mais prudentes, são mais focados. Eles sabem o que ele quer do que o reino da luz. Aí Jesus vai dizer: a seara é grande. Ainda bem que tem gente dando liga. A seara é grande. Igreja, a seara é grande. A igreja. Por que os ceifeiros são poucos? É preguiçoso? Não quer trabalhar? Não quer fazer? Sabe o que Deus está falando a nós? A seara é grande, mas tem poucos trabalhadores para fazer a vontade do Senhor. É pouca gente que quer trabalhar para Deus. Está cheio de obreiro, mas Deus usa 1, 2 ou 3. Por que Deus vai usar 1, 2 ou 3? Porque é aqueles que estão buscando, porque é aqueles que estão querendo, porque é aqueles que estão desejando, é aquele que está pagando o preço, é aquele que está jejuando, é aquele que está gastando tempo com Deus. Sabe o que eu aprendi, irmão? Eu cresci com vários primos meus, vários colegas de escola. Quando eu dou uma olhada em volta dos meus amigos que eu tinha antes, de todos os meus primos que eu tinha antes, só eu fiquei de pé, só eu estou crente, só eu estou crescendo, só eu estou prosperando, só eu sou pastor hoje, só eu sou crente hoje. Pastor, você é melhor que os outros pessoal do amigo seu? Não, sou carne igual eles, sou ser humano igual eles, porque eu me dediquei mais, porque eu busquei mais, porque eu quis mais as coisas de Deus. Eu vejo muita gente querendo as coisas do mundo, adolescente, jovem. Estou pregando para vocês aqui, estou pregando para quem, estou pregando para todas as áreas hoje. As pessoas querem muitas coisas da terra, quer ser famoso, quer ser reconhecido, quer fazer uma faculdade, quer ser grande, quer ganhar muito dinheiro, quer ter carro importado. Isso é ruim, pastor? Não, isso não é ruim não, isso é bom. É bom a gente querer almejar coisa grande. Só que a primeira coisa, Jesus vai dizer: buscai primeiro. Buscai primeiro. E as outras coisas. Ninguém quer buscar o reino de Deus, pastor. Ninguém quer orar, ninguém quer pagar preço. Eu quero falar algo para vocês aqui muito sério. Quando mais eu estou perto de Deus, mais longe eu estou de todo mundo. Se eu sou amigo de Deus, eu sou inimigo do mundo. Eu vou ter poucos amigos, tá? Eu vou ter poucos amigos. A Bíblia diz: sede santo como meu Pai é. Alguém sabe o que significa santo? Santo, o que significa? O que significa? Santo é separado. Separado é dedicado. Dedicado é focado. Focado, ele sabe o que ele quer. Ele sabe o alvo que ele quer atingir. Separado é aquele que está focado naquilo que ele quer com Deus. Irmãos, almeje as coisas do céu. Almeje aquilo que vem de Deus. Almeje ser grande na presença do Senhor. Almeje ser pequeno aqui na terra, mas ser grande no céu. Almeje não ser reconhecido na terra, mas seu nome ser reconhecido no céu. Imagina você chegar em um ambiente onde está cheio de gente perturbada, onde está cheio de gente demoniada, e você chegar, só a sua presença, o diabo respeitar quem você é na presença do Senhor. E o diabo fala assim: não mexe com esse daí, que esse daí é servo do Deus Altíssimo. Não mexe com ele não. Não faz nem trabalho para ele. O negócio pega. Aquele ali não. Aquele ali é separado. Aquele ali é do grande. É assim, não é que o diabo faz?
você é pastor, se você é presbítero, se você é obreiro, mas respeita a autoridade que Deus tem na sua vida. Se você é dedicado, separado, você é grande na presença do Senhor. Mas infelizmente muitos têm sido separados de Deus, muitos têm querido menos de Deus e mais do mundo. Quando mais eu mergulho nas profundezas de Deus, quando mais eu oro, quando mais eu jejum, quando mais eu me santifico, quando mais longe eu estou do pecado, quando mais longe eu quero fazer a vontade da minha carne, mais eu chego perto de Deus, mais eu me aproximo do Senhor, mais eu me aproximo da presença de Deus. Pastor, quem sobre ele? Acerca da profecia, acerca das línguas estranhas. Estou chegando lá. Lembra de 4 jovens que recusou a se inclinar no rei? A Bíblia diz, calma, vamos chegar lá, 3 jovens, só que havia um outro jovem que era o discipulador deles. Deus colocou os 4 jovens com dom da letra e dom de toda a sabedoria, mas só um jovem Deus deu a lei para ele. Só um jovem Deus deu o dom de visão e o dom de revelação dos sonhos. Por que, pastor? Ele era melhor do que os outros? Ele era mais bonito, mais formoso, mais forte, sabia falar melhor, tinha boa aparência, ele se dedicava mais. Em meio ao ambiente que você está, se você se dedicar mais, Deus vai entregar mais para você. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele escolhe a quem ele quer e entrega o dom a quem ele quer, mas ele só vai escolher aqueles que são dedicados, aqueles que têm zelo em fazer a obra do Senhor. Sabe o que é a palavra zelo? Buscar fervorosamente. Paulo inicia o texto: buscai com zelo. Olha o que Paulo diz: buscai com zelo os dons espirituais. O que quer dizer? Buscar com intensidade, buscar de forma fervorosa, buscar de forma que tenha foco naquilo que vem de Deus. Aí você acha que tem muitos que buscam zelo dos dons espirituais? Os dons espirituais não é para edificar nós, é para edificar a igreja de Deus. Os dons não é para nós sermos altivos, exaltados. Deus só me usa, Deus só me enche da presença dele. Vocês não são cheios. Não, Deus não faz isso. Deus não coloca dons espirituais para levantar a nossa soberba e vaidade. Isso aí a carne já faz, isso aí a gente mesmo já faz. Mas Deus nos coloca dons espirituais para exaltar a igreja dele, o povo dele, para que a igreja venha ter um crescimento espiritual, para ter ferramenta para trabalhar lá fora. Você acha que Jesus começou o ministério dele como? Pregando a palavra? Ele estava no casamento. Ele iniciou o ministério dele fazendo milagres. Pastor, por quê? Porque infelizmente nós somos igual Tomé. A gente tem que crer, nós temos que ver para chamar a atenção do mundo lá fora. Tem que ter maravilhas, tem que ter sinais, tem que ter prodígios. Tem ou não tem? Tem que chamar a atenção deles lá, não tem? Segue chegando, surdo ouvindo. Não é assim que funciona? Nós temos que chamar a atenção deles. Atos 2:1, não precisa abrir. Anota aí, Atos 2:1, você vai ler na sua casa. Há 2 manifestações de línguas lá. De repente veio do céu um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados, e foram por eles línguas repartidas como de fogo, e o Espírito Santo lhe concedia essas línguas àqueles que falavam. O Espírito Santo concedia. Quem concede? E quem fala? O Espírito Santo vai falar através da minha boca. Não, ele concede a língua de você que fala. Redobre a sua atenção aqui. Redobre. Naquele
naquele tempo, houve um cenáculo ali. Todo mundo começou a falar em línguas. Pastor, quantas pessoas que eram? O texto vai dizer que eram 120 pessoas. 120 estavam naquele lugar. Começou a falar em línguas. Aí começou a falar em línguas e começou a criar proporção muito grande. Aí quando os judeus lá de fora estavam passando, começou a ver aquela manifestação. Os judeus eram religiosos, os judeus entendiam da palavra. Só que os judeus começaram a ver aquele povo e falou assim: opa, um olhou para o outro e falou assim: não são estes galileus? Como eles falam tão bem a nossa língua, como se tivessem a língua do seu próprio nascimento. Porque os galileus naquele tempo falavam a mesma língua do judeu, só que eles falavam de uma forma arrastada, falavam de uma forma errada, de uma forma errônea, não falavam com uma dicção boa. Porque os judeus, eles tinham orgulho da sua língua, porque eles falavam bem, tinham uma boa dicção, tinham uma boa fala. E aqueles homens eram galileus. E os judeus falavam: como são estes homens galileus, sendo que falam perfeitamente a nossa língua judeia, do nosso nascimento? E não tinha só judeu lá, tinha pessoas do Egito, da Ásia, Mesopotâmia, Frígida, tinha pessoas lá até da área, tinha até árabe lá. E todos eles falavam a línguas e eles entendiam o que estava sendo falado. Primeira manifestação. Vire para o seu lado e diga: Xenolale. Fala? Xenolale. O que é Xenolale? Sabe? Xenolale é você nunca ter falado, nunca ter estudado aquela língua e você falar perfeitamente ela. E a pessoa que conhece, domina aquela língua, entende perfeitamente o que você está falando. E a outra é glossolare. Por isso que eu falei para você anotar. Glossolare. O que é glossolare? É falar em línguas estranhas. Não tem tradução, não tem ar, não tem nada que decifra o que você fala. Anjo não entende o que você fala. As pessoas que estão ao seu lado não entendem o que você fala. Você mesmo não entende o que você fala. Pastor, mas se ninguém entende, quem entende? Mas há um no céu que entende. Mas há um céu que sabe o que você está falando. E isso traz edificação para o seu corpo. Isso edifica você. Isso edifica o teu espírito que habita em você. Agora eu quero falar uma coisa aqui. A gente está no meio do louvor. Aí o irmão cheio do Espírito Santo, aquele irmão pentecostal que gosta de movimento, que gosta de coisa abençoada, gosta de ver fogo no meio do culto. Quando eu estiver adorando aqui, vocês adorem. Vocês adorem. Aí as pessoas falam assim: olha como é que a pessoa vai adorar. Põe a mão no rosto, vou orar. Não, irmão, isso não é adorar. Então a pessoa está falando para você falar em línguas. Pastor, mas eu não recebi esse dom de línguas. Mas a Bíblia, Paulo vai dizer: você tem esse dom, almeje em seu coração, que Deus te concede. O Espírito Santo te concede. Pastor, o que você está falando tanto em línguas? Vamos voltar de Coríntios. Falamos em Atos. Vamos voltar lá nos primórdios, lá no livro da origem. Vamos voltar lá. A Bíblia diz que toda vez à tarde, todo dia à tarde, Deus falava com o homem, sim ou não? A virada da tarde, a Bíblia fala. Se você for pesquisar, virada da tarde é o entardecer, é o fim da tarde. Deus descia e falava com. Você colocar aí, não põe não, que o Google vai te enganar. Se você colocar aí, qual era a língua que Adão falava com Deus? Qual era a língua que Adão falava com Deus? Alguém sabe? Quando a criança nasce e ela vai crescendo, ela fala a língua de quem? Se o pai mora no Brasil, a criança vai falar o quê? Se o pai é japonês, a criança vai falar o quê? Se o pai é americano, a criança vai falar o quê?
E se o homem foi criado por Deus como Adão, ele vai falar o quê? Ele vai falar uma língua celeste. Adão falava a língua celeste, a língua de Deus. Como que Adão comunicava com Deus? Ele falava a língua de Deus. Se você colocar no Google aí, vai falar: começou a língua hebraica, foi dali que tiraram o hebraico, foi ali que tiraram isso, foi ali que tiraram a língua adâmica. Vai colocar um monte de coisa. Se você colocar no Google como que o ser humano, né, foi criado e gerou a terra, foi do macaco. Aleluia. Você acredita que isso veio do macaco? Você acredita que veio do macaco? Você acredita que houve um Big Bang e o planeta Terra foi criado? Foi assim? Uma mágica? Não foi assim. E Deus falava com Adão todo dia da tarde, ao entardecer. Deus falava com ele. E nós sabemos muito bem, não quero entrar em contexto aqui, o homem cai, foi expulso, perdeu tudo. Só que aí vamos pular aqui até a Torre de Babel. No texto vai dizer que os homens falavam uma língua universal. Todo mundo falava a mesma língua. Aí eles falaram: eia, vamos criar uma torre que chegue até o céu, porque lá nós escreveremos os nossos nomes, para que Deus não nos retire da terra, não nos espalhe da terra. Não é isso? Aí a Bíblia vai dizer que Deus lá no céu desceu na terra. Deus desceu na terra. E Deus começou a observar o que o homem estava fazendo. Sabe o que eu entendo com isso? Deus, ele desce para nos observar o que nós estamos fazendo. Será que se o Espírito Santo de Deus descer aqui, ele vai encontrar alguém que é fora da curva? Ele vai encontrar alguém que é totalmente diferente? E ele vai dizer assim: eu vou usar isso daqui, porque ele deseja no coração ser uma pessoa totalmente diferente. E eu vou colocar ele grande. Ele será pequeno na terra, mais grande no céu. Será que Deus, se ele olhar aqui, ele vai olhar para nós? Pastor, o que o senhor está falando? Lê lá em Apocalipse. O Espírito de Deus passeia sobre os candeeiros. Candeeiro da igreja de Deus. Aí, meus irmãos, chegamos à Torre de Babel. Todo mundo falava a mesma língua. Os homens queriam criar uma torre até chegar ao céu. Olha a taça do homem, olha a vaidade do homem, olha como o homem quer ser grande. Sei que nós não somos nada, fomos criados em pó da terra. Você não é nada, meu irmão, se não for Deus na sua vida. Aí Deus fala assim: eia, descemos e confundimos as línguas, vamos suçar os planos dos homens. Se você pregar no hebraico, confundimos, sabe o que Deus está falando? A partir de agora, eu rompo as minhas línguas com os homens. Eu não falo mais com os homens da língua que eu falava. Deus rompeu a sua conexão com o homem, e o homem não falava mais a língua do Senhor. Lá na Torre de Babel, desde aquele tanto, os homens foram espalhados e falavam em outras línguas, mas a língua de Deus foi perdida naquele tempo. Até um dia que Deus, andando na terra, chegou até o Ur dos Caldeus. Quando ele chegou até o Ur dos Caldeus, ele encontrou com um homem e disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E nós sabemos quem é esse homem. Quem é o homem? Abraão. Depois tem Isaac, Jacó. Depois Deus cria 12 tribos, e das 12 tribos Deus escolhe uma tribo diferente. Uma tribo foi ungida, separada por Deus. Só essa tribo poderia entrar na presença do Senhor. Quem era a tribo? Tribo de Levi. Deus escolhe a tribo de Levi. E nós sabemos, mas eu quero falar aqui de forma rápida. Deus escolheu milhares e milhares de pessoas da tribo de Levi para chegar até o alpendre. Mas dezenas chegavam até o arco. E Deus criava
sacerdotes, selecionava sacerdotes, mas aquele que se dedicava mais, aquele que buscava mais, aquele que queria profundezas mais do Senhor, aquele que queria mergulhar nas profundezas de Deus, se dedicava mais tempo, estudava mais tempo, orava mais, buscava mais, se consagrava mais, não brincava, não curtia a vida, não ficava ali no meio do povo, mas ficava separado, com a cara ali da palavra, louvando ao Senhor. Ele respirava Deus, ele lia Deus, ele cheirava Deus, ele bebia Deus, ele falava com o Senhor todo o tempo, toda hora, ele dormia pensando em Deus, o que ele faria de amanhã. Esse era separado por Deus, esse era sacerdote. Mas somente um homem, somente em meio de milhares, Deus selecionava um. Deus via quem era mais dedicado, Deus olhava e via quem era mais focado, quem almejava mais. Deus olhava o coração e falava: esse quer mais da minha presença, esse quer buscar mais, esse quer se consagrar mais, esse quer ser mais separado do mundo. Mas chegando perto de mim, quando mais longe do mundo, mais perto de Deus. Quando mais longe de Deus, mais perto do mundo. Milhares chegavam no alpendre, dezenas chegavam no ato, centenas chegavam no lugar santo. Mas no lugar santo tinha um véu, que de véu, maneiro, não tinha nada, que pesava uma tonelada, e tinha que ser 10 carros de boi para puxar aquele véu, que ele pesava uma tonelada. Escute lá depois, é uma tonelada aquele véu, que de maneiro não tinha nada. Pensa, 10 carros de boi para carregar um véu. E o que o véu cobria? O véu encobria? A glória de Deus. Sabe o que significa o véu? É Deus falando assim: eu não quero falar com ninguém. Olha Deus falando: eu não quero falar com ninguém, só um vai falar comigo. Por que, pastor? Eu não sei. Raiva, desgosto, não sei. Mas só um podia falar com Deus, só aquele que era fora da curva. Aí esse homem, Deus visitava uma vez ao ano. Só ele passava pelo véu. O que tinha de trás do véu, pastor? A arca da aliança, um propiciatório. E ele levava a oferenda, a oferta, e Deus descia, e ele recebia a presença de Deus. Por questão de segundo, Deus descia, tomava-se o baque e Deus voltava. Só o sumo sacerdote falava com o Senhor. Até um dia em que, em caminho de Gólgota, um homem estendido com as mãos, crucificado numa cruz, ele olha para o céu e vai dizer: Pai, a Ti entrego o meu espírito, está consumado, foi pago aquilo que o homem devia, foi pago, Pai, está consumado aquilo que o homem devia, não deve mais nada. Agora, Senhor, está consumado, a Ti entrego o meu espírito. E a Bíblia vai dizer que veio do céu, houve trevas no céu, Deus chorando, e Deus falou: meu filho, tem amado aquele que com prazo, meu filho. E o véu se rasgou da onde? De baixo para cima? Da direita para a esquerda? Da esquerda para a direita? Não, mas rasgou da onde? De cima para baixo. Porque o que vem de cima vem de Deus, o que vem do alto vem do Senhor, o que vem do alto vem dos céus. E o céu tem preparado algo grande para você nessa noite. E o impacto espiritual foi tão grande que começou a romper barreiras. Sabe o que aconteceu? Na morte de Jesus, as covas foram se abrindo, os santos foram sendo levantados da sepultura, os santos começam a ser ressuscitados. E Deus lá no céu, conjecturando aqui: se meu filho abriu mão de algo tão precioso que era a vida dele, eu também vou abrir mão de uma parte. Sabe que Deus abriu mão? A partir de hoje,
Eu rompo a barreira. Eu não vou mais ter um véu. O véu se rasgou para que a partir de hoje, a partir de agora, qualquer um pode falar comigo, qualquer um pode ter acesso na minha presença. Qualquer um que dobrar o seu joelho e o seu coração se voltar para mim, eu ouvirei do céu as suas orações. Porque antigamente Deus levantava um homem, só um profeta, e só quando o profeta morria Deus levantava outro. Deus não queria falar com ninguém. Pode acompanhar no Antigo Testamento, era mais de um profeta que falava com Deus? Era? Só quando aquele profeta que Deus escolheu morria, ele passava o cajado para outro. Só quando o profeta morre, ele passa a ordenança para outro. Era assim que funcionava, era assim que acontecia. E hoje, cada um de nós temos acesso a Deus. Paulo foi alguém fora da curva. 12 discípulos andavam com Jesus, 3 se destacaram, mas somente 2 foi fora da curva. Somente 2 queriam mais, almejavam mais, desejavam mais, queriam mais a presença de Deus, queriam mais ser separado de Deus, queriam mais ser ungido do Senhor, queriam mais ser cheio do Espírito Santo. Só 2 se destacaram e fizeram toda a diferença no tempo que viveram. Somente 2. Deus escolheu 1 milhão, Deus escolheu 1. De 1 milhão Deus escolheu 1. Mas naquele dia, de 1 milhão Deus escolheu 2. Se você analisar a vida de Pedro, antes da conversão, Pedro não era nada, era um fracassado, era mentiroso, era fraco, se achava, mas ele viu que ele era fraco, pecador e dependente de Deus. Mas depois, em Atos 2, aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, aquele Pedro que falou tanta coisa, aquele Pedro que interrompeu tantos cultos, aquele Pedro que deu tanto desgosto para Jesus, ele se levantou no meio de uma geração de 120 e falando: esses aí estão embriagados. Pedro dá um salto. A Bíblia diz que ele saltou. O que ele saltou? Ele pulou. Pedro estava tão cheio do Espírito Santo que Pedro dá um brado: não tem ninguém aqui embriagado, todos estão cheios do Espírito Santo de Deus. E Pedro começa a pregar, sem nunca ter pregado. Pedro vai dizer: ei, abre a Bíblia lá em Joel, abre a Bíblia lá. E Pedro não sabia nem ler, Pedro não sabia nem escrever, mas Pedro estava decifrando a Bíblia, porque Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus, e foi colocado nele a presença do Altíssimo. Pedro começou a pregar. Pedro foi lá no Antigo Testamento. Sabe onde Pedro parou? Lá na ressurreição de Jesus. A mensagem foi tão impactante que um olhou para o outro: e agora? O que nós temos que fazer? Pedro olhou: crê no Senhor Jesus, crê na pregação que eu preguei agora, seja batizado para que você venha ser salvo em nome de Jesus. Naquele dia, quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Como que um homem sem nada, sem perspectiva, se tornou tão grande na presença do Senhor? Pedro se dedicava, Pedro queria, almejava em seu coração as coisas de Deus. Depois Deus pega Paulo, o perseguidor da igreja. Paulo foi tão cheio da presença de Deus. Paulo, ele vai dizer: eu fui arrebatado ao 3º céu. Se você estudasse, sabe o que é o 3º céu? Sabe o que é o 3º céu? Paulo esteve no céu. Mas você vê o céu antes de ir para lá. Imagina você ver o céu antes de ir para lá. O mundo invisível, Paulo teve acesso a esse mundo. O mundo que era invisível, o plano de Deus, o plano invisível. Mas Deus, de vez em quando, não tem alguém fora da curva,
dons do céu, para você ter um vislumbre de querer ir para lá. E Paulo chegou ao terceiro céu. Paulo foi tão cheio do Espírito Santo que o próprio Deus revela para ele: Paulo, existem 9 dons espirituais que a minha igreja terá acesso a esses dons, se eles buscarem, se eles almejarem, se eles quererem isso sobre a vida deles. Quer os dons espirituais essa noite? Você acha que é de graça? É de graça? Alguns vão chegar no rio, vai bater no tornozelo. Deus vai dar um dom só, mas vai ter alguém que vai querer andar mais. Vou andar mais um pouquinho. Chegou até na galera, não vai mais. Vou andar mais um pouquinho. Vai chegar no joelho. Andou mais um pouquinho, Deus vai dar mais um outro dom. Vou dar 2 para ele, ou vou dar 3. Só que vai ter gente que vai querer andar mais um pouco. No joelho tá bom, dá para ir mais, dá para buscar mais, dá para querer mais de Deus. Vai querer andar mais um pouquinho, e vai chegar até aqui na barriga, e Deus vai entregar mais dom. Vai querer aprofundar mais. Senhor, deu até aqui, dá para ir mais. Eu vou andar mais um pouco, e vai andando mais, vai chegar até no pescoço. Aí muitos vão voltar para trás. Senhor, até aqui tá bom, a tua graça me basta, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, até aqui tá bom. Mas vai ter uns doidos, só os doidos vai querer isso. Sabe que é mais fácil Deus usar um doido do que Deus usar um sábio? Eu explico. Porque o sábio, ele vai querer explicação para tudo. E sabe o que domina o mundo físico que nós pegamos? Ciência. O que domina? Ciência. Ciência é o que, pastor? É o estudo das coisas. Tudo tem uma explicação. Isso aqui veio por causa disso. Esse celular veio por causa disso. O papel veio por causa disso. Tudo tem explicação lógica. Tudo tem explicação focada em alguma coisa. Tudo tem um e-mail que eles fazem. Mas tem coisa que eles não conseguem explicar. O que é coisa que eles conseguem explicar? Aquilo que vem de Deus. Milagre se explica? Cura explica? Ainda mais uma coisa que não tem, que a ciência não achou. Explica? Então a ciência tem uma limitação, mas Deus é ilimitado. Aí Deus pega um doido, igual ele, igual você, não tem nada a perder, que não está nem o que o povo vai falar, e Deus falou assim: eu vou usar isso daí, porque esse daí não vai pela lógica, esse vai pela fé. E Deus não age na lógica. Quando a lógica age de uma forma, Deus age de outra. E quando a lógica vê um meio, Deus age outro meio. Quando a lógica vê de um jeito, Deus vê de outro. Aí Deus pega um doido que não tem nada a perder, e esse doido fala assim: rapaz, estou na chuva para molhar. A água chegou até no pescoço, e o anjo falou assim: tem mais coisa lá, eu vou mergulhar. E se eu morrer? Se eu morrer, aí eu vou para a glória de Deus. Se eu morrer, Deus, a minha salvação vai estar guardada no céu. Se eu morrer, eu vou para Cristo. E esse doido, um dos dois foi Paulo. Paulo mergulhou até no fundo, e Deus mostrou para ele pedras preciosas. Sabe quantas pedras que tinha lá no rio? 9. E sabe o que Deus falou? Essas pedras, se alguém da minha igreja quiser pegar elas, pede para eles mergulhar no rio, pede para eles se aprofundar na minha presença, pede para eles chegar até o fundo do rio, porque eles vão chegar e pegar os dons espirituais que tem enterrado lá dentro, que eu tenho enterrado lá, e só vai ser revelado para aqueles que quiserem mais de mim e da minha presença. Você tem um dom espiritual que é mais, mergulhe mais. Você acha que está pouco? Para. Quer ser normal? Vamos ver a vida normal. Quer ser doido? Vive o sobrenatural de Deus. Quer ser normal? Só que vai ser normal. É daí para pior. Mas a certeza você tem da vida, né? A certeza da vida você tem, né? Qual que é? A morte vai chegar para você. Mas e o plano de Deus? Pastor,
vai? Um dia a gente vai morrer. Mas vamos morrer com estilo? Vamos morrer fazendo alguma coisa diferente? Vamos morrer ajudando o próximo? Vamos morrer ser cheio do Espírito Santo e incendiar outras pessoas? Vamos morrer fazendo a diferença e outras pessoas olhar para nós e querer ser diferente igual a gente? Ah, rapaz, eu quero ser doido igual aquele irmão ali. Ele está nem para nada. Eu quero ser igual a ele. Eu quero ser dedicado igual a ele. Eu quero ser cheio do Espírito Santo igual a ele. Você ser tão cheio do Espírito Santo que a sua sombra curar. Você ser tão cheio do Espírito Santo que onde você chegar, as pessoas caem no chão, tomadas pela presença de Deus. Imagina você chegar num lugar todo mundo ser tomado por Deus. Você levantar a mão, Deus cura ali, Deus vai curar. A pessoa chegar com calor, com câncer na cabeça. Vim aqui porque eu senti Deus nesse lugar. Eu vim aqui porque o médico falou para mim assim: eu vou morrer. Me levou para você pode morrer em casa, com o câncer que você tem já tomou conta. E minha única esperança é Deus me curar aqui nessa igreja. E Deus mandou vir aqui. Porque Ele falou que tem alguém aqui cheio do Espírito Santo que pode me curar. E você estender a mão, Senhor, cura. A pessoa cai no chão, levanta curada. Quer ser cheio do Espírito Santo desse nível? Quer deixar Deus guiar a sua vida? Ou você quer guiar ela? Quer escolher o caminho de Jesus? Ou quer seguir o seu próprio caminho? A vida é feita de escolha. Olha para alguém que está fora. O casal que está do seu lado, a sua esposa. Você tem esposa, olha aí. Marido, mulher. Você escolheu, ele escolheu? A escolha foi sua. E antes de reclamar, a escolha foi sua. Está reclamando por quê? Você que escolheu? Quer mudar por quê? Você acha que Deus é assim? Ah, Deus não fez, eu vou mudar de Deus. Eu vou para outro lugar, é assim? E crente que você é? Crente fraco que você é? Se Deus só é Deus quando Ele faz? A gente está numa geração assim. Ah, meu celular estragou, eu vou lá e compro outro. Sua esposa adoecer, você vai trocar por outro? E se seu Deus não fizer o que você quer, você vai trocar por outro? Aprende a valorizar aquilo que você tem. Aprende a valorizar as coisas que Deus coloca na sua mão. Se Deus colocou um dom, cuida dele, para que ele venha aumentar o dom. Aí tem gente que fica parado. Ah, Deus me deu esses dons. Gente, já tem 3 dons, tá bom. Aí eu oro 1 hora, tá bom. Aí eu jejum tantas vezes na semana, tá bom. Seja doido por Jesus. Respira Deus, bebe Deus, come Deus, cheira Deus. O que eu estou falando com isso, pastor? Se mergulhe na presença do Senhor. Não vai até o raso, vai no profundo. Vai lá para mais, mergulha mais, desce a casa do oleiro. Muitos querem ser Moisés, né? Muitos querem ser Eliseu, o homem tão cheio de Deus que a sua ossada ressuscitou morto. Irmão, você já pensou a unção que tinha no corpo daquele homem? Você já imaginou a unção que tinha no corpo daquele homem? O homem era cheio do Espírito de Deus, não era? Qual era o tipo de Eliseu? Qual era o tipo de Eliseu? Aonde ele ia chamar ele de alguma coisa. O que chamava ele? Sabe? Não sabe? Qual era? Ele tinha um título. Qual era? Só é homem de Deus quando cura? Aonde Eliseu chegava, chegou em nome de Deus. Chegou um homem cheio do Espírito Santo. Chegou um homem com presença. Irmão, você chegou que eu vim aqui. Sei que Deus é contigo.
abriu Bíblia, ele entregou para ela, mas ela olhou para o marido e falou o quê? Está passando aí um homem de Deus. A Bíblia diz que Eliseu pregou para ela. Eliseu fez alguma cura, algum milagre. Ele passou e ela convidou ele para comer. Na hora que ela estava comendo, ele terminou de comer, foi embora. Quando ele passava lá de novo, ela olhava para ele e falava: está aí um homem santo de Deus. O que é santo? Separado. Eliseu tinha uma vida com Deus. O diabo, ele levanta várias pessoas para ser totalmente diferente. Ele está levantando muito, tá? Muitos. E Deus tem levantado poucos. Por quê, pastor? Porque Deus é não, porque a gente não tem coragem de mergulhar na presença de Deus. O mundo é mais atrativo do que as coisas de Deus. Chegar lá em casa, eu vou orar, vou ler a Bíblia. Vai nada, chega lá, liga o celular, fica no celular, liga a televisão, esquece de Deus. Esquece de orar, esquece de ler Bíblia, esquece de se consagrar. Hoje eu vou estudar a Bíblia. Segunda-feira eu vou chegar em casa e vou estudar a Bíblia. Você já projetou da sua mente. Ele já vai tentar fazer o quê? Mudar o plano, mudar a rota. Chega lá, eu coloco alguém na frente. Chega lá e liga a televisão, alguém manda uma mensagem, distrai você. Quando você viu, você falou que ia orar, você falou que ia ler a Bíblia, falou que ia estudar, não fez nada. Amanhã eu faço de novo. Aí amanhã o diabo faz de novo. Aí no outro dia o diabo faz de novo. E você não orou a semana toda, você não consagrou a semana toda, você não fez nada a semana toda. Está na carne. Está na carne. Você tem que estar no Espírito. Quer ser cheio do Espírito Santo? Muda a sua vida hoje. Quer receber os dons de Deus? Quero falar para você aqui. Paulo diz: aquele que ora em línguas, ora bem. Ninguém fala diferente, aquele que fala em línguas, não. Paulo fala: aquele que ora. Aquele que ora em línguas não passa por secretário. A sua oração não passa por anjo. A sua oração vai direto no ouvido de Deus. Se você ora em língua, você edifica você, o seu espírito. E Paulo vai dizer: se for para falar em línguas no meio da igreja, que haja um intérprete, e que esse intérprete explique o que está sendo falado. Aí sim vai haver uma edificação para a sua igreja. Olha o que Paulo diz: aquele que ora, ora bem. Mas aquele que ora em línguas, a alma não entende, a mente não entende o que está sendo falado. Só Deus entende, só Deus sabe o que você está falando. Eu já vi jovens sendo batizados com o Espírito Santo. Um dia um bispo chegou e falou assim: quem quer ser cheio do Espírito Santo? E eu não sabia falar em muito, não tinha esse dom ainda. Fui na frente, era eu mais um monte de jovem. Então assim, começa a orar e pedir o que você quer. Comecei a orar, comecei a pedir, comecei a orar, comecei a pedir. Meu irmão, de repente, em Atos 2:1, o Espírito Santo veio como? De repente, fui tomado por um negócio que eu não sei entender. Caí no chão, comecei a falar. Não, fiquei mais de uma hora falando e não sabia o que era. Meu corpo tremia todo. Ou experiência abençoada de Deus. Quer receber uma experiência dessa? Quem aqui fala em línguas? Levanta a mão. Quem tem uma loja de línguas? Só levanta a mão. Você tem, irmão? Fala, você tem. Levanta a mão, não. Vou saber que você tem. Dom de língua. Então, desde 12 anos? Desde 12 anos. Levanta aí, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Quem tem um dom de línguas? Quem tem um dom de línguas? Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão. Tem não? Tem não? A irmã atrás tem? Tem não? Tem não? Como assim? Não tem? Paulo diz: aquele que quer, aquele que almeja, ele tem que desejar onde? Coração. Agora aqueles que não têm e quer ter, vem aqui na frente. Bem rápido. Aqueles que não têm, mas quer ter, quer ser tomado por Deus.